nós vamos orar para que o Senhor faça desse final de semana uma profunda experiência de salvação e de libertação. Amém? E você também que está nos assistindo, né, é nosso convidado para chegar aqui no prédio da igreja durante esta semana. Há algo muito gostoso, muito maravilhoso, que é falar da bondade de Deus. Falar da bondade de Deus é algo assim, maravilhoso, é algo grande. Eu estava pesquisando nas minhas anotações, né? E nós falamos muito da bondade de Deus, num tempo atrás, foi 2017 para 2018, nós tivemos, inclusive um ano, né? Nós chamamos o ano da bondade de Deus para 2018. Eu estava meditando hoje na mensagem, estava meditando, né, naquilo que nós falamos sobre a bondade de Deus aqui, 2018, como o ano da bondade de Deus. O texto do Salmo 56, né, que ele é o ano da bondade, que ele vai nos coroar de bondade, viria nos abençoar. Eu fiquei ouvindo isso, que maravilha, né? Nós estamos falando da bondade de Deus há muito tempo, pregamos sobre a bondade de Deus, tivemos um ano cujo tema foi a bondade de Deus, e você e eu experimentamos da bondade de Deus em 2018, amém? 2019, amém? 2020, amém? 2022, amém? 21, nós estamos experimentando da bondade de Deus. Então vamos falar novamente dessa bondade. Hoje nós queremos ter como tema o Salmo 34, os versos primeiros do Salmo 34, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui também, né, o nosso QR Code, para você poder pegar o nosso boletim. Se não, já está aí nas nossas redes também o nosso boletim. Então, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Diga comigo: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Aleluia, aleluia. Livrou-me de todos os meus temores. Na outra versão diz, de todos os meus medos. No domingo passado nós falamos aqui sobre o medo, como Deus está agindo, nos tirando do medo, né? Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amamos esse texto, é verdade? Sim ou não? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora, a chave está no verso 8. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. A outra versão diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede, ou vejam que o Senhor é bom. Eu quero te chamar hoje para você provar o Senhor. Eu quero lhe chamar para você experimentar o Senhor e a bondade dele para a sua vida. Eu estava pesquisando um pouco, né? Nós temos aquele texto de Malaquias que ele fala sobre o dízimo, né? E há uma parte que ele fala assim: ponham-me à prova, não é? Ponham-me à prova e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e não vou derramar bênção sobre vocês, de tal maneira que vocês nem poderão guardar. Tantas são as bênçãos que eu vou dar a vocês. E a raiz da palavra aqui é a mesma, desse provai e vede que o Senhor é bom. É mais ou menos assim, Deus está falando assim: me experimentem, podem me colocar à prova, e vocês vão ver que eu sou bom, e vocês vão perceber que eu sou bom, vocês vão entender que eu sou bom. Vocês precisam entender a minha bondade. Essa bondade é que o salmista está levantando aqui. Essa bondade que o salmista está declarando nesse tempo. E é interessante porque o contexto dessa palavra é um contexto muito difícil, porque é um contexto de batalhas que Davi está passando.
Nós colocamos aí para você, 1 Samuel 21, 13 a 15, depois 22, 1 e 2, Davi, ele coloca lá, né? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, ou Aquis. Ele teve o que, queridos? Muito medo, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia risco nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxeste mais este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? E Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele e ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles e havia com ele uns 400 homens. Esse é o contexto que Davi escreve esse salmo sobre a bondade de Deus. Esse é o contexto que ele escreve essa palavra, onde ele diz: eu estou experimentando da bondade de Deus, passando-se por louco, né? Tendo que se fingir. Por quê? Porque as pessoas disseram: nós conhecemos esse aí, você não é Davi? Você não é o inimigo? Ele estava agora se refugiando entre os filisteus, os maiores inimigos de Israel. E aí ele fala assim: não sou eu não. E aí ele começa então a babar, feito um louco, começa a fazer risco, fazer, né, toda uma encenação para se livrar da situação de morte. Mas no meio de tudo isso, ele vai dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você está tendo que fazer umas loucuras para se livrar de algumas coisas? Você está tendo que fazer, talvez você seja tão certinho, tão organizado, eu parabenizo você, mas às vezes você tem que fazer algumas coisas para se livrar de algo, não é? Você está numa situação que você tem que reorganizar a sua vida, você tem que reorganizar a maneira que você está vivendo, mas mesmo no meio desse caos, você pode experimentar a bondade de Deus, amém? Te livrando da morte, te livrando dessa situação. Davi foi liberto dessa situação, né? E a bondade de Deus se manifesta trazendo para ele 400 companheiros que a maioria de nós não queremos para nós mesmos, ou não é? O pessoal com problema, pessoal endividado, pessoal angustiado, pessoal em dificuldades, não é? Amargurados de espírito, e Davi então se torna chefe deles. Mas a bondade de Deus vai se manifestar, porque um dia esses homens vão se tornar quem? Os valentes de Davi, vão se tornar aqueles que vão defendê-lo, vão ser leais, vão ser fiéis e que vão honrar a Davi, e vão ser os grandes líderes de todo o exército de Davi. Meu querido, minha querida, a bondade de Deus está sobre a sua vida, nessa circunstância que você está passando, nessa situação que você está vivendo, o Senhor está preparando algo maior para a sua vida. O Senhor está preparando algo melhor para a sua vida. Eu nunca esqueço de uma frase, nosso querido, né, missionário, pastor Daniel Wausley, né? Muitas décadas atrás ele falou essa frase. Ele falou assim: Deus tem mais, e o mais que Ele tem é sempre melhor, porque Deus é bom. Deus é bom. E o que Ele tem para nós, o que Ele tem para o futuro nosso, é sempre melhor do que nós temos hoje, não é? Então a bondade de Deus, ela está o tempo todo para nós, ela está na essência de Deus, não é? Porque Ele é bom, Ele é generoso. Nós vemos isso desde o princípio, quando Ele criou o universo. Lá no capítulo 1 de Gênesis, por 7 vezes aparece a palavra bom. O texto diz assim, que Ele viu tudo que Ele tinha feito, e Ele viu que era bom. A bondade dele estava ali. Ele criou as coisas boas. Ele criou as coisas para nós sermos abençoados por ela e pela bondade dele. Não sei você, mas quando eu tenho a oportunidade de estar, né, diante da natureza, quanto mais exuberante ela é, quanto mais selvagem ela é, quanto mais intocada ela é, você não percebe a bondade de Deus?
a presença de Deus naquele lugar, a presença de Deus se manifestando ali. Por quê? Porque tudo que Deus fez é bom. A bondade dele se manifesta desde o princípio, né? E Deus estava ali na criação, marcando a ela com a sua bondade. Hoje pela manhã, ao tirar umas horas de meditação, né, em um parque aqui da cidade, tempo para orar, ouvir Deus, eu vi os animais, criação de Deus, sendo cuidado por ele. E ali tinha, né? Deixa eu ver se a foto chegou, né? Vocês conhecem aqui as poconeanas, né? Tinha ali esse grupo de capivaras, né? Se alimentando no meio do parque, e pessoas passando para lá e para cá, né? Uns de bicicleta, outros andando, né? Eu fiquei olhando ali, e aí me lembrei do texto de Mateus 6, 25 a 26, onde ele diz: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Paulo, será que consegue mais um pouquinho aqui sem microfonia, né? É meio difícil, mas... E me veio esse texto: nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Aí eu falei assim: observai as capivaras do parque, não é? Observai as capivaras do parque, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as capivaras? Não valei vocês não valem mais do que os animais do campo, não é? Ou seja, quando a gente desfoca da bondade de Deus, a tendência nossa é entrar por um caminho de ansiedade. Quando a gente perde a perspectiva da bondade de Deus, a tendência nossa é entrar por um caminho de medo. A tendência nossa é entrar por um caminho de insegurança, de temor. Quando nós perdemos essa perspectiva da bondade de Deus, nós perdemos muitas vezes o nosso chão e a nossa segurança. E o Senhor estava falando comigo: está vendo? Eu cuido. A cidade chegou, né? O povo dominou o espaço desses animais, foram prensando, eles poderiam ter acabado, mas eu cuido deles. Eu tenho um lugar para eles, né? Eu tenho um lugar aonde eles podem se alimentar, aonde eles podem viver em segurança. E sabe o que é incrível? Andando pelo parque, aí tinha as plaquinhas: não alimente os animais. Eu falei: meu Deus, não alimente os animais? Eu pensei que eles vinham aqui porque as pessoas davam comida para ele. Mas lá está a plaquinha: proibido alimentar os animais do parque. Ou seja, alguém está cuidando desses animais, amém? Você pode pensar: é o zelador do parque? Pode ser, mas é Deus que está cuidando desses animais. E assim como Ele cuida deles, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua vida. Nós precisamos resgatar o sentido da bondade de Deus, porque Ele é o antídoto contra a ansiedade. Por isso que ele falou: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E ao mesmo tempo, 1 Pedro 5,7, né, veio profundamente ao meu coração: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra lançar aqui é uma palavra até indelicada, é ou não é? Porque lançar é jogar sobre a pessoa. Então comigo, sim ou não? A palavra aqui é lançar. Já viram aquela expressão assim? Pega essa batata quente, pega, né, porque você não quer ficar com aquilo. Esse é o sentido da palavra. Deus está falando com a gente. Sabe o que você tem que fazer com a ansiedade, meu querido? Você pega essa batata quente e joga para cima de mim. Pega isso e lança para mim. Eu fiquei impactado com essa revelação esses dias. Por quê? Porque a gente, né, em vez da gente pegar a ansiedade e lançar e jogar para quem pode, para quem tem poder, para quem é bom, para quem resolve, não é? Para quem realmente tem tudo nas suas mãos, controle, não é? A provisão, a saúde, o milagre, a bênção, tudo o que nós precisamos está nas mãos de Deus. Por isso Ele está dizendo: pode jogar para mim, manda aqui, não é? Manda aqui, vou usar a brincadeira do futebol, né? Manda aqui, que eu tiro de peito, pum,
Estão entendendo? É isso que Deus está falando. O que você tem feito com a sua ansiedade? Você tem acolhido a ansiedade? Você tem trazido para dentro de você? E você tem tentado segurar? Você tem tentado suportar? Você tem tentado resolver a sua ansiedade? Ou você tem pegado essa batata quente e lançado sobre Deus? Quero dizer para você, a bondade dele está dizendo, lança sobre mim. Pode lançar sobre mim. Eu amo a vocês. Eu tenho cuidado de vocês. Precisamos aprender esses princípios. Porque se nós não entendemos que Deus é bom, se nós não entendemos que Deus é aquele que nos ama, se nós não entendemos que a bondade dele é parte da sua essência, é a característica intrínseca ao Senhor, que é manifesta através do que ele criou, na forma misericordiosa com que se relaciona com a criação, como se revela nas Escrituras, como se revela através de Jesus, sabendo que a bondade de Deus é eterna, infinita, ilimitada, abundante, é uma forma de demonstração do seu amor por todo o mundo. Verso 7 de 1 João 4 diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A bondade de Deus é manifesta no seu amor para conosco. A bondade de Deus é manifesta no seu cuidado para conosco. O Senhor é a causa principal e primária da bondade. Nós, seres humanos, possuímos uma bondade, mas a nossa bondade, às vezes, ela é mutável, é limitada, ao contrário de Deus, que é imutável e é sempre bom. Então, o Senhor é o padrão de bondade. Ele é bom em todo tempo. Amém, meu amado? Quero dizer para você que essa bondade de Deus, ela é, eu estou chamando aqui, ela é a rainha de todas as virtudes. Por quê? Porque quando você olha para uma pessoa e você encontra uma pessoa que é generosa, o que você fala? Essa pessoa é boa. Quando você encontra uma pessoa, que é uma pessoa carinhosa, quando você encontra uma pessoa que é atenciosa, acolhedora, o que você vai dizer? Essa pessoa é uma pessoa boa. A bondade é a característica principal de Deus e vamos dizer assim, ela é a primeira de todas as demais. Eu quero dizer para você que quando você encontra alguém que ama, essa pessoa é uma pessoa boa. Lá em casa nós somos uma família grande, somos 6 irmãos, mas nós temos um dos irmãos que eu sempre digo, esse irmão, ele é bom, nasceu bom, se converteu a Cristo, se tornou melhor. Ele é uma das pessoas mais boas que eu conheço. Eu estava pensando nisso essa semana. Por que ele é bom? Porque ele é generoso, porque ele é amoroso, porque ele é um dos mais velhos, ele cuidou de todos os mais novos, ele cuida da sua família, ele cuida dos seus filhos de maneira quase que sacrificial. Ele nunca pensa nele, ele está sempre pensando nos outros. Ele é aquela pessoa que é capaz de, com alegria, ajudar as outras pessoas sem esperar nada em troca. Ele é uma pessoa boa. Estão entendendo? Por quê? Porque ele é generoso, porque ele ama, porque ele se entrega, por causa de todas essas coisas. Por isso que Deus é bom, porque ele é generoso, ele é amoroso, ele é bom, ele tem tudo para a sua vida e para a minha vida. Jesus respondeu: porque você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus, o Pai. E quando nós começamos a nos relacionar com Deus, a sua bondade, ela começa a vir para as nossas vidas. A bondade também está relacionada à graça e à misericórdia de Deus, demonstrada na maneira que Ele nos trata. Ele dá favores que não merecemos. Diga comigo: graça é receber o que eu não mereço. Não é? Quanta coisa você pode hoje olhar e agradecer. Eu tenho inúmeras coisas. Mas é engraçado que às vezes a nossa natureza humana decaída, ela tem um grau de insatisfação. Já perceberam isso? Há uma coisa dentro da gente
que está sempre querendo mais. Já repararam? Há uma coisa dentro da gente que nunca está feliz com aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente já recebeu. Nós precisamos de muita graça de Deus, para olhar e falar: Senhor, o que o Senhor tem me dado é muito favor, é favor imerecido. Eu não merecia e o Senhor tem dado a mim. Você pode olhar para algumas coisas que você não merecia e que o Senhor deu para você? Eu acho que todas as que eu tenho, né, todas elas, é puro favor de Deus para a minha vida. Mas além da graça, que é você receber o que você não merece, tem a misericórdia. A misericórdia é não receber o castigo que nós merecíamos. Estão entendendo, sim ou não? A bondade de Deus se manifesta em graça, em Ele nos dar aquilo que nós não merecemos, e em misericórdia, em Ele não nos dar o castigo que nós merecíamos. Consegue entender a bondade de Deus? Consegue receber essa bondade de Deus? Porque o dia que você enxergar a bondade de Deus, você vai receber o perdão de Deus na sua vida. Você vai perdoar a você vai perdoar as pessoas, você vai também ser perdoado por todo pecado, todo mal que você já cometeu, e a culpa vai embora da sua vida, e a condenação vai sair da sua vida, amém? Porque você vai experimentar de graça e misericórdia, você vai experimentar da bondade de Deus na sua vida. Quero dar um hiato aqui, para nós fazermos uma oração em cima dessa parte. Eu tenho, às vezes, deixado a oração para o final, mas tem dias que o Espírito Santo me incomoda, para nós fazermos uma oração no meio da palavra. Feche seus olhos onde você está. Se Jota puder vir aqui nos ajudar. Obrigado. Obrigado para os irmãos do louvor, né? Eu tenho falado para eles assim, ó, sentem aqui na primeira fileira, né? Porque daqui você está num pulo, você já está aqui em cima. Mas já estão aqui para a terceira, já está bom, né? E eu quero que você feche seus olhos agora. Pare um minutinho, para você experimentar da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. O que você precisa? Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar, ó Pai, te bendizer agora, pela tua bondade, Senhor. Ó Deus, quantas aflições, quantas batalhas, quantas lutas, quantas resistências temos enfrentado, Pai. Mas hoje o Senhor está aqui nos dizendo que a tua bondade está sendo revelada para nós, através da sua graça e da sua misericórdia. Isso, ó Pai, agora manifesta a tua graça, manifesta a tua compaixão, manifesta a sua bondade. O Senhor faz isso em todo tempo, mas de maneira especial agora, em alguns corações aqui, Pai, no meu coração, nos nossos corações, porque o Senhor tem paciência para conosco, o Senhor sabe que somos limitados, o Senhor se revela a nós, o Senhor tem nos dado sustento, livramento e perdão, e especialmente, o Senhor tem dado a nós das suas riquezas, das suas bênçãos, sua redenção por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela manifestação da tua bondade. Obrigado, Pai, porque essa graça e misericórdia é manifestada na tua paternidade, poderosa manifestação da sua bondade. Nós deixamos de ser criatura. Tua palavra diz que as criaturas o Senhor cuida. Como não cuidará dos teus filhos? Como não cuidará das tuas filhas? Ó Deus, enche-nos agora da tua bondade. Que a tua bondade promova a fé, Senhor. Que a tua bondade promova a cura.
Que a tua bondade, Senhor, promova perdão, salvação, libertação. Que a tua bondade, Senhor, nessa noite, provê aos teus filhos e às tuas filhas aquelas coisas que eles necessitam. Oh Deus, faz isso, Pai. Declara comigo dizendo: Pai, de novo, Pai, sou teu filho, amado do Senhor. Obrigado pela tua bondade, tua graça e a tua misericórdia, que me livra de todo medo, desconfiança, temor, e me livra toda culpa e condenação. Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Você provou da bondade dele agora? Amém? Você pode provar hoje, mas você pode provar amanhã de manhã. Você pode aprovar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sua semana. Você pode provar a bondade de Deus todos os dias, em todos os momentos, né? Essa graça manifestada através da sua bondade, nós recebemos a filiação, a paternidade de Deus nas nossas vidas. Depois que eu tive o tempo de oração, eu fiz um tempo de caminhada e observei algumas cenas, né? Uma delas era uma mãe tentando ensinar o filho de 5 anos a andar de bicicleta, que ele já tinha usado a rodinha, e aí ela estava tentando, né, fazê-lo andar sem a rodinha, e ele estava inseguro, né, tentando se equilibrar, e a mãe falava, e eu estava passando, aí eu parei, aplaudi, né, o menino, encorajei, falei: olha, eu aprendi na mesma idade que você e tal, né? A mãe falou: ele também está aprendendo. E aí, só que não ajudou, o menino ficou tudo intimidado com a minha presença, aí que ele não queria mesmo mais fazer nada, né? O meu incentivo não valeu muito, mas eu fiquei olhando, aí eu saí, deixei, e a mãe foi lá na frente, pegou no guidão, olhou para o menino e falou: olha para mim. O menino olhou: olha para mim. E ela foi falando: olha para mim. Tipo assim, não olha para esse camarada que está tentando desviar sua atenção, não. Não olha para o seu medo, não olha para as outras, olha para mim. E vem, fica firme, endireita o corpo. E ela foi dando as direções, daí o menino voltou a ter segurança de novo. Sabe, naquele momento o Senhor ministrou no meu coração. Ele falou: quantos de nós estamos tentando nos equilibrar na vida? É ou não é? Colocamos rodinhas, muitos apetrechos para a gente se equilibrar, é ou não é? Cada um vai colocando ali um negocinho, outro negocinho, um remedinho. A gente vai colocando umas rodinhas. Mas tem um dia que o Pai está dizendo para nós: você pode andar, você pode ter, né, a alegria de poder desfrutar de uma caminhada mais rápida. E ele fala igual aquela mãe fala, é ou não é? O que ele fala? Olha para mim. Olha para mim. Você está olhando para quem? A palavra do Senhor diz que nós devemos levar os nossos olhos para o alto, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para mim, olha para mim. É ou não é? E a minha segunda observação era um pai tentando encorajar o seu filho a fazer aquele esqui. Não gosto muito desse nome, né? Aquele esqui de bumbum. Né? Na grama. E aí, criança de uns 5 anos, medo de descer, né? Aí o pai falou: é assim que se faz. Pegou lá o papelão, subiu lá em cima da grama, lá no monte, e ele sentou no papelão, e ele soltou de lá, e ele gritava, o pai, ele vibrava, né? E foi lá embaixo, e aí pôs o menino, e aí o menino foi, e o pai gritava mais do que o menino, quando viu o menino descendo aquilo ali. Fiquei pensando de novo no amor do pai, a alegria do pai em nos ensinar a nós desfrutar com alegria, com prazer das coisas boas da vida. É interessante que quando o filho começou a desfrutar, quem vibrava mais era o pai. O guri ainda estava meio com medo, mas o pai estava vibrando.
Você crê que o Pai vibra com você? O Pai vibra com cada conquista. O Pai vibra com cada medo que você vence. O Pai vibra. Ele não só vibra, Ele vai na frente te mostrando o caminho, é ou não é? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer nos mostrar o caminho. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos experimentar dEle. Nós precisamos confiar nele. E Ele quer que nós nos alegremos com Ele. Há um vídeo das Olimpíadas de 1992. Vamos ver se a gente tem a condição de assistir aqui esse vídeo. Conta a história desse corredor que estava muito bem preparado, né, para as Olimpíadas. Então ele sai e ele está fazendo a sua corrida, e num determinado momento da sua corrida, ele acaba tendo uma lesão, e ele então se machuca, né? E ele tem muita dificuldade com isso, e ele está ali um pouco frustrado. Mas ele mesmo, com toda aquela dor, ele acaba se esforçando, e ele quer chegar ao final. Ele está a uns 200 metros da meta, e ali então um homem pula, né, das arquibancadas. Os fiscais tentam dissuadi-lo do seu intento, mas ele vai, e ele então ajuda aquele corredor a chegar até a rota final. E Derek Redmond, e aí não aparece a cena, mas o estádio aplaudiu de pé. Isso que aconteceu, porque na verdade era o pai daquele rapaz que pulou para levá-lo até a chegada final. Deus tem me dado uma palavra esses dias aqui, não retroceda, não desista, não volte para trás, por favor, não volte. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que as coisas ainda estão complicadas, mas Deus tem falado profundamente ao meu coração: não volte, não retroceda, não. Você pode estar assim, né, meio ferido, você pode estar, né, contundido, você pode estar, né, com seus joelhos trôpegos, você pode estar com muitas dificuldades de chegar ao final, de chegar ao alvo que você colocou para a sua vida. Mas eu quero dizer que Deus desceu das arquibancadas, Deus desceu dos céus, amém? Ele mandou seu Filho para pegar você, para pegar a mim, para nos carregar em direção ao propósito final das nossas vidas. Creia nisso, receba essa verdade na sua vida. Levante-se no meio das dificuldades, levante-se no meio das circunstâncias, porque o Senhor vai te levar ao final, porque Ele é bom, Ele te ama, Ele escala as montanhas, não é? Ele derruba as muralhas só para te encontrar, só para te buscar. Esse é o nosso Pai, bondade de Deus. Então ela faz parte desse conjunto das virtudes, dos princípios de Deus para as nossas vidas. Efésios capítulo 5, verso 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então nós somos chamados
para imitá-lo. Nós somos chamados para que essa bondade entre dentro de nós. E caminhando para o final, nós temos tantos exemplos de bondade na Bíblia, sim ou não? Nós temos, por exemplo, Jó, que era um homem reto, temente a Deus, por isso era bondoso, generoso, fazendo justiça e ajudando aos necessitados. Confesso que eu nunca tinha parado para ler com atenção esse texto do capítulo 29, 11 a 17, se você puder parar depois e ler, vale a pena, porque Jó ele fala assim, olha, até a pessoa, na sua tristeza, quando ela me encontrava, ela encontrava alegria. A pessoa que estava sem rumo, quando ela me encontrava, ela encontrava a direção. Jó vai falando isso. A pessoa que estava desassistida, sem recurso, quando me encontrava, ela encontrava o recurso e a assistência. Entendeu? Porque Jó tinha um coração bom. Por quê? Porque ele amava a Deus. E ele tinha o coração de Deus no coração dele. Lembra de Deus falando do Jó? O inimigo veio lá. Qual que é a fala de Deus? Você viu o meu servo Jó? Você viu a sua fé? Você viu o seu amor? Você viu a sua generosidade? Esse é um homem bom, porque Deus era com ele e ele temia a Deus. A bondade de Deus é para a sua vida, amém? E quando as pessoas se encontrarem conosco, elas encontrem a bondade de Deus. Quando as pessoas se encontrarem conosco, elas encontrem a generosidade de Deus. Quando as pessoas se encontrarem conosco, elas encontrem o favor de Deus. Quando as pessoas se encontrarem conosco, elas encontrem a cura de Deus, a provisão de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, porque Deus é tudo isso, e nós somos chamados para sermos imitadores de Deus, através de Cristo Jesus. Essa semana, nós temos o retiro de encontro com Deus, Eu fiz assim, em algum momento, na rede social, em algum lugar, um convite, um chamado. Qual que era o chamado? Alguém quer dar um testemunho do que foi o encontro de Deus para a sua vida? Eu fiquei pensando, talvez alguém só leu rapidamente, não se manifestou. Mas essa semana é uma oportunidade de você dar testemunho para as pessoas que não têm o que você tem, que nunca experimentaram o que você experimentou, através de um final de semana, uma chácara de encontro com Deus. Esse é um tempo da gente testemunhar. Estão comigo, sim ou não? Esse é um tempo de falar, olha, minha vida foi mudada. Quem aqui teve experiências com Deus em retiros, em acampamentos, em tempos assim? Quem aqui teve? Nós tivemos. As maiores experiências que eu já tive foi nesses tempos com Deus, foi nesses retiros de encontro com Deus. Vamos repartir, vamos falar com as pessoas, vamos falar para ela, olha, você que está aí nesse caminho de desespero, de morte, você vai comigo para um final de semana. Eu vou te levar, porque quando você me encontra, você encontrou Deus. Quando você me encontra, você encontrou a salvação de Deus, porque a bondade de Deus está dentro de cada um de nós. A bondade de Deus está dentro de você. Assim era Jó, assim era Davi, que mostrou piedade e bondade por Saul, não retribuindo o mal que este queria lhe fazer, mas acima disso, demonstrou temer a Deus, não matando o ungido do Senhor, mesmo que o seu oponente quisesse tirar a vida. Ele também demonstrou bondade para um descendente de Saul, Mefibosete, filho de Jonatas. Você pode ler esse texto. Davi é um exemplo de bondade. Por que ele é um exemplo de bondade? Porque ele tinha experimentado a bondade de Deus em todo tempo, sim ou não? Você já experimentou da bondade de Deus? Amém? Você pode ser um exemplo da bondade de Deus. Quem tem te perseguido, quem tem tentado te matar, quem tem tentado te destruir, você pode poupar a vida dessa pessoa. Perdoa, não haja com julgamento. A bondade de Deus está dentro de você e você é capaz de fazer essas coisas. Mas não só isso, de abençoar aqueles que não podem, aqueles que não merecem. Acho que essa é uma das coisas mais incríveis na vida de Davi. Vocês sabem
que Mefibosete, esse filho de Jonathan, quando a guerra e todos estavam morrendo na casa de Saul, inclusive seu pai, sua ama, a sua cuidadora, tentou fugir com ele. Ele era uma criança, e quando ela tentou fugir, ela tropeçou, esse menino caiu, e ele ficou paraplégico, completamente. Não me lembro se paraplégico ou tetraplégico. Ele ficou completamente paralisado. E ele foi escondido em algum lugar. Lodebar era a cidade local, chamava Lodebar, o lugar que esse menino ficou colocado lá. Até um dia que Davi resolveu exercer bondade e compaixão. E perguntou: tem alguém da família de Jonathan? Alguém disse: tem um menino, já um jovem, um homem, em Lodebar, Mefibosete. Ele falou: traga. E quando o menino chegou, ele tinha medo. Ele era sabe aquele bichinho cheio de medo, encurralado, por vários motivos. Primeiro, porque toda a sua família era morta e eram os perseguidores de Davi. Segundo, porque uma pessoa com deficiência jamais podia chegar na presença do rei. Jamais. Muito menos comer na mesa do rei. E aquele jovem chegou, e Davi o recebe, Davi o abençoa, e a partir daquele dia, aquele rapaz passou a comer na mesa do rei. Davi é um homem que encarna a bondade de Deus. Você e eu somos tudo quebrados, falidos, destruídos, perebados, endividados, angustiados, sim ou não? Nós somos todos com problema, mas o Senhor nos faz assentar na mesa dele todos os dias, para se alimentar, para comer das bênçãos dele, para receber do cuidado e do favor dele, porque esse é o coração de Deus, esse é o coração de Davi, que age com bondade com aqueles que não merecem. Esse é o tempo da gente agir com bondade. Dorcas, aquela mulher, Estevão, próprio Senhor Jesus, Cristo, e é com ele que eu termino, porque a bondade dele se manifesta na redenção. Quando houve a queda em Adão, a bondade de Deus não deixou de existir, nem foi diminuída. Ele proveu roupas, ele proveu cuidado para com Adão e Eva. Aquelas vestimentas de peles era a prova de que alguém tinha sido sacrificado para cobrir a culpa e a vergonha dos seus pecados. E assim continuou acontecendo na história de Israel, através dos sacrifícios que eram colocados dos animais para perdoar o pecado e para perdoar os pecados do povo. Tudo isso era apenas sombras do que iria acontecer através do sacrifício de Jesus. Deus proveu a solução para a culpa dos pecados e tudo aquilo que nós carregamos de maneira definitiva. Ele manifestou bondade a todos por meio da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Amém? Romanos 6,23 nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nenhum mérito em nós, não há nada, não há virtude em nós, mas tudo vem da expressão do amor, da misericórdia, da bondade de Deus para as nossas vidas. Você hoje pode receber o perdão, a salvação, a reconciliação, a vida eterna através da bondade de Deus. Você pode provar da bondade de Deus e você pode ver a bondade de Deus na sua vida. Eu creio que este ano, como foi 2018, como foram os anos passados, o restante desse ano, esse segundo semestre desse ano, será ainda um período da bondade de Deus. Bondade de Deus para a sua vida. Não é? Deus está nos falando sobre isso. Tocou profundamente nos nossos corações esses dias, que nós deveríamos continuar falando de quem Ele é. Nós falamos no domingo passado aqui, que Ele é aquele Deus que nos guarda. Ele é o protetor de Israel, que não dorme
que está vivo, é o nosso guardador, é um Deus que guarda. Hoje nós estamos falando que é um Deus que age com bondade, e continuaremos falando nesse mês sobre o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, porque quando eu conheço a Deus, minha vida é mudada, minha vida é transformada. Vamos ficar de pé neste momento, vamos cantar uma canção e vamos declarar essa bondade e vamos experimentar dessa bondade. E lá em Romanos 11, 22 ele diz: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, a bondade para com você. Você deve permanecer na bondade. Lamentações 3:25. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Hoje você é chamado a receber o Senhor Jesus. Hoje você é chamado a ter um encontro, um reencontro com o Senhor Jesus. Talvez você esteja longe, talvez você tenha vivido um pouco distante, sua mente, seu coração, de Jesus e da sua obra. Enquanto nós cantamos essa canção, se você quiser e desejar renovar sua aliança com Jesus, experimentar da bondade dele, o sangue dele derramado por você, que te lava, te purifica, transforma a sua vida, você vai deslocar de onde você está e vai chegar aqui na frente. Nós vamos orar com você. Amém? Vamos cantar.